Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Semana Criacionista de 2024, realizada aqui pelo NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu sou Joel Muniz e todas as noites, desde o dia 20 até o dia 26, às 20 horas, você está tendo um encontro marcado aqui comigo para tratar de um dos temas das origens. São 7 temas muito importantes, com convidados super especiais, e é claro que você não está perdendo nenhum, né? Se você perdeu algum, não se preocupa, está salvo aí na descrição, você pode assistir os vídeos dessa semana que nós já tivemos, desde domingo. Então, não perda o de hoje, obviamente, e os próximos. Mas antes de mais nada, eu gosto sempre de convidar você que está aí assistindo neste momento para fazer aquilo que todo o pessoal que trabalha no YouTube gosta, né? Vai lá, se inscreve no canal, curte o material. Se você gosta do assunto, compartilha com seus amigos e, óbvio, né, aproveite para deixar um comentário, fazer a sua pergunta e que a gente vai ficar muito feliz em estar te respondendo. Então, hoje é a nossa quinta noite e nós vamos falar sobre os dinossauros. E para isso eu gostaria de convidar aqui para dividir a tela comigo Danilo Camargo. Tudo bem, Danilo? Como estás? Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês e agradeço muito o convite de estar falando de um tema tão legal como esse. Danilo já é sócio da gente aqui, já participou no estudo de livro aí do História da Vida, falando sobre esse mesmo assunto, não é verdade, Danilo? Sim, sim. Uhum. Inclusive, fica a dica: se você perdeu a série do livro A História da Vida, nós tivemos 10 capítulos, 10 episódios, sempre com um convidado diferente. Tá aí, ó, na playlist, é só procurar os vídeos que você vai encontrar. Foi um estudo muito bacana. Danilo, antes da gente começar aí a falar dos dinos, fala um pouquinho de ti, da tua área de atuação. Estou vendo que tu está até uniformizado aí já. Não, tem que vir com a camisa tema já, né? Muito bem. Pessoal, novamente, prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço, né, muito pelo convite. Então, eu sou o Danilo Camargo de Oliveira, eu sou paleontólogo. Eu fui construindo minha carreira, né, acadêmica exatamente para chegar nesse ponto da paleontologia. Eu gosto muito de paleontologia, sempre gostei. Então, acredito que Deus foi colocando isso dentro de mim desde pequeno. E então fui sempre sonhando e caminhando nessa direção para um dia me tornar, então, um paleontólogo. E fiz aí alguns cursos, né? Fiz a minha licenciatura e bacharel em Ciências Biológicas pela Unicesumar, onde atualmente eu trabalho, aqui em Maringá. Então, nessa universidade me formei, e depois eu fiz meu mestrado em Paleobiologia na Universidade de Bristol, na Inglaterra, então me tornando paleontólogo, né? E como eu falei, sempre foi um tema que estava no meu coração, aquela coisa fervilhando, e é muito gostoso ver como essa temática se conecta com a palavra de Deus, com a história que Deus tem para narrar, desde a criação até hoje. Então, quando a gente fala de paleontologia, né, ou fala de dinossauros, é algo que realmente mexe comigo, eu gosto bastante. Maravilha. Bom, Danilo, o tempo vai ser teu, nós temos pouco tempo aí durante essa semana, e eu vou fazer só uma pergunta para você aí navegar nessas águas. Dinossauros, como surgiram, por que desapareceram? Joia, perfeita. Essas perguntas são excelentes, porque daí agora já vai abrir a porta para a gente mergulhar nesse assunto e começar a desenvolver um pouquinho mais esse tema tão legal. Então, muito bem, vamos lá começar. Primeiro, eu falei sobre paleontologia, né? Falei, eu sou paleontólogo, mas o que é um paleontólogo, né? Para começo de conversa. O que é um paleontólogo? O que é a paleontologia? A paleontologia é o estudo da vida antiga, ou seja, dos seres vivos que não estão mais aqui hoje, né? Ou não necessariamente estão extintos, mas que morreram no passado, né? Que nós encontramos no registro fóssil. Então,
A paleontologia estuda os fósseis, que são os restos, resquícios de criaturas, de seres vivos que estiveram aqui no passado do nosso planeta, certo? Então, quando a gente estuda esses fósseis, nós conseguimos ter basicamente uma janela para a história do nosso planeta, para ver como a vida era antes e tudo mais. Claro, não é igual um filme que a gente assiste perfeitamente, né? Mas pelo menos são fragmentos e dicas que os pesquisadores podem utilizar para então estudar a história da vida no nosso planeta, certo? Então, nós vamos mergulhar através da paleontologia e ver como ela está conectada com a palavra de Deus, onde nós conseguimos fazer essas relações, o que nós conseguimos associar em relação a isso, e também, é claro, falar também dos dinossauros. Muito bem. Então, vamos voltar lá em Gênesis, né? Quando a gente vê Deus, no primeiro capítulo já, falando da criação. Então, ele cria todas as coisas em 6 dias, vai formando todos os animais, as plantas, o céu, a terra, os seres humanos. E é interessante que não é só em Gênesis que fala isso. Tem outros textos também na Bíblia que voltam a este mesmo ponto. Por exemplo, se a gente vai lá para Êxodo, em Êxodo 20 e em Êxodo 31, nós temos o texto dos 10 mandamentos. Né? Qualquer um pode voltar lá e ver, tem lá os 10 mandamentos. E tem um dos mandamentos que Deus está falando ali para o povo de Israel, quando ele deu isso a Moisés, que é sobre o sábado. Ele falou ali para o povo para eles descansarem no sábado. E ele não deixou só essa lei solta assim, porque ele podia falar, olha, Moisés, fale para o povo descansar no 7º dia. E pronto, estava ali, é uma lei, né? E eles tinham que obedecer. Só que Deus não deixa assim, Deus usa um argumento para justificar o porquê eles precisavam fazer isso. E olha que interessante, ele utiliza a própria criação. Ele volta ao ponto e diz, lá, vou até ler aqui, tô com os 2 versículos abertos aqui. Ele lá em Êxodo 31, versículo 17, ele diz, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. E lá no capítulo 20, versículo 11, diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Isso é muito importante. Então Deus está fundamentando uma das suas leis, né, um dos 10 mandamentos, que eram ali uma das leis mais importantes, né, ali para o povo. E ele utiliza para fundamentar isso o fato dele ter criado todas as coisas em 6 dias. Tudo o que há nos céus e também há na terra. Então a gente pensa, poxa, dinossauro já existiu na Terra. Dinossauro a gente ainda encontra na Terra, claro, soterrado, né? Em forma de fóssil. A gente encontra. Então, peraí. Então quer dizer que Deus criou todas essas coisas em 6 dias. A gente fala, nossa, mas os fósseis, geralmente quando a gente fala de fóssil, a gente pensa em dinossauro, né? Primeira coisa. Só que não existe só fóssil de dinossauro, existe fóssil de tudo o que vocês podem imaginar. Existe fóssil de tartaruga, existe fóssil de sapo, existe fóssil de tronco, de flor, de pólen, de cobra, de pássaro, de tudo. Absolutamente tudo que vocês podem imaginar tem fóssil. Então não são só dinossauros. Dinossauros é uma parcela, um pequeno grupo se comparado ao todo. Só que é o grupo mais legal, né? Por isso que a gente geralmente pensa e lembra deles, porque são muito interessantes. E daí a gente fala assim, tá, então Deus criou todas as coisas, inclusive os dinossauros, porque a gente sabe que eles existiram, né? E existiram porque a gente vê registros deles, né? Algumas pessoas dizem, não, é que o diabo que colocou os fósseis lá para enganar as pessoas. Não, gente, o diabo não tem capacidade de criar nada, ele não é criativo, quem é criativo é Deus. Ele que criou toda essa magnitude e diversidade de criaturas, sejam as que ainda estão vivas hoje, mas também aquelas que já foram extintas no passado. Então, Deus criou todas essas coisas. Aí, né, Joel, algumas pessoas ficam meio preocupadas, né? Falam, tá, mas então no Jardim do Éden tinha dinossauro? Eles iam sair pisoteando Adão e Eva, comendo Adão e Eva, iam matar eles, como assim? Calma, gente, vamos lá, passo a passo. Dinossauros, eles não necessariamente eram todos grandes. Existiam dinossauros muito grandes. Aqui vocês podem ver, tem até um pescoçudo aqui, ó, do lado, tem uma coleçãozinha de dinossauros ali, várias criaturas, vários bichos. E, opa, virar aqui, pra cá, aqui. Tem um bem pescoçudo aqui, né, um brachiosauro. Esses eram dinossauros muito altos, muito grandes.
né, o Tiranossauro Rex. Eu tô com uma réplica aqui de um crânio, né, de plástico esse aqui, mas a réplica de um crânio de tiranossauro, né? Esses também eram dinossauros muito grandes, existiam sim dinossauros enormes, mas boa parte deles eram médios ou pequenos. E quando eu digo pequenos, eu digo que alguns dinossauros eram do tamanho de um cachorro, pra vocês terem noção. Só que por que a gente só pensa nos grandes? Porque são os mais legais, né? A gente não vai para museu para ver dinossauro pequenininho e tal, não, a gente quer ver o T-Rex grandão, a gente quer ver, né? Isso aqui, nos próprios filmes, nos trazem muito isso. Alguns filmes, por exemplo, o Jurassic World e tudo mais, Jurassic Park, mudaram alguns dinossauros, né? Então, por exemplo, existem algumas criaturas lá que estão maiores do que elas realmente são encontradas ali no registro fóssil. Por quê? Porque filme, é só para entreter, né? Não é um artigo científico aquilo, né? É mais para a gente aprender, curtir um pouco mais ali a história, e não necessariamente para a gente aprender sobre o dinossauro em si. Mas a gente fica com essa mitologia na nossa mente de que essas criaturas eram gigantescas e tal. Tinham sim dinossauros grandes, mas existiam também muitos e muitos e muitos dinossauros pequenos. Dinossauros são aqueles répteis, né, aquele grupo que são terrestres. Então, se você vê aqueles que voam ou que nadam, não são dinossauros. São répteis marinhos, né, ou, né, aquáticos, ou répteis alados, répteis voadores, né, como o pterossauros, né, por exemplo. Então, essas criaturas poderiam estar no Éden. A gente fala, nossa, mas que estranho, né? Deus criar um bicho tão grande comparado ao ser humano, né? Por que fazer isso? Bem, Deus criou animais muito maiores do que o ser humano e também muito menores que o ser humano, né? Se a gente for pegar, por exemplo, os ratinhos, os camundongos, ou as formigas mesmo, tem insetinhos que são minúsculos, a gente mal consegue ver. E nós somos muito maiores do que eles, né? Então faz sentido terem criaturas maiores e menores. E, inclusive, a maior criatura, né? O maior animal, o maior vertebrado que já existiu na história do nosso planeta está vivo até hoje, que é a baleia azul. Ela é gigantesca, muito, mas muito maior do que nós, em tamanho, em peso, em tudo. Então, existem até hoje criaturas muito, muito grandes aqui na Terra, né? Os dinossauros não mais, mas existem outras muito grandes, como elefante, girafa, né, as próprias baleias. Mas vamos lá. Então, Deus teria criado esses organismos e eles viviam bem lá na época do Éden. Você fala, ué, eles não iam sair matando um ao outro? Não, não iam. Por quê? Porque a Bíblia também nos diz como era a vida deles, né? A gente lê lá em Gênesis, eu vou até ler aqui para vocês, o versículo mostrando como essas criaturas viviam. Né? Ali em Gênesis 1, versículo 29 e 30, diz o seguinte: E disse Deus ainda, estava falando com Adão e Eva, Eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente, e que se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, ele estava dizendo para Adão e Eva que eles iam comer plantas. É isso. Comer o fruto das árvores, comer as plantas. Eles eram herbívoros, né? Então, naquela época, eles não comiam carne. Não havia necessidade de matar um animal para comer. Isso foi acontecer depois do dilúvio, que Deus libera, então, fala com Noé, para que, assim como ele deu as ervas, né, antes do pecado, né, antes do dilúvio, agora, então, eles poderiam comer carne também. Mas isso foi uma coisa que Deus comentou com eles depois. Na época do Éden, não era assim. Então, e ele diz isso também para todos os animais. Ele diz, ali está falando com Adão e Eva, e diz que e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. E assim se fez. Ou seja, eles também comiam plantas, eles também eram vegetarianos, assim como Adão e Eva eram naquela época. Então não ia ter T-Rex matando Adão, não ia ter T-Rex matando Eva, eles iam estar tranquilos, graças a Deus. Então, essa questão dos animais começarem a se tornar carnívoros foi uma consequência do pecado. Depois do pecado, as criaturas gradativamente começaram a se tornar mais violentas e, com o tempo, comer carne, utilizar partes do seu corpo, como dentes e tudo mais, para caçar, para predar, para rasgar carne e tudo mais, e foram se adaptando a este novo estilo de vida. E a mesma coisa vale para, por exemplo, um leão como para um tiranossauro, né? Ambos começaram a ter um estilo de vida diferente, no caso de serem mais caçadores, né, ou comerem carne. Então, isso é uma consequência do pecado, veio depois. Então, é muito legal porque a gente já começa a responder essa primeira pergunta. Da onde vieram os dinossauros? Como assim? Bem, eles já existiam.
foram criados por Deus, assim como todas as outras criaturas, né, com todas as suas características peculiares, né, e muito curiosas. Deus criou elas, os dinossauros, junto com o ser humano. E depois do pecado, nós sabemos o que foi acontecendo com a Terra, né? A gente já leu a história bíblica, né? E o que acontece? As pessoas começaram a pecar cada vez mais, e se afastar de Deus, e o mundo começou a ficar caótico, terrível, né? E daí, Deus vem para Noé e fala, olha, Noé, você né, ele era uma pessoa justa, e fala, olha, eu vou mandar um dilúvio, vou ter que destruir tudo que está na superfície da terra, e você vai ter que construir uma arca para salvar a sua família e também os animais, né, que iriam ser enviados para lá. E Noé fez assim. Quando Deus mandou o dilúvio, então ele destruiu tudo que estava na superfície da terra, né? E vamos lá, agora falando sobre dilúvio. O dilúvio, Joel, ele tem uma parte muito importante nessa jogada. Porque quando a gente está falando de fósseis, assim, vamos pensar bem. Se o dilúvio tivesse realmente acontecido, nós teríamos que encontrar milhares de criaturas mortas, né, que foram soterradas por lama, né, por sedimento, espalhadas por toda a Terra. Não é verdade? Ia ter que ser assim. E quando nós estudamos os fósseis, nós encontramos milhares de criaturas mortas que foram soterradas por lama, né, por sedimento, espalhadas por toda a Terra. É exatamente o cenário que nós deveríamos esperar se um dilúvio aconteceu. Por quê? Quando eu falo de fóssil, né, vou trazer o nosso crânio aqui de volta. Quando eu falo de fóssil, qualquer um aqui que está nos assistindo pode pegar um livro sobre dinossauros ou um livro sobre fósseis e vai ver como os fósseis se formam. Você sempre vai ver uma imagem onde, seja um dinossauro ou qualquer outra criatura, morre perto da água ou dentro da água. O que é muito curioso. A água é coisa que o dilúvio tinha de sobra, né? Por que que isso acontece? Porque para você formar um fóssil, você tem que primeiro, aquela criatura tem que morrer perto da água, e em condições bem específicas, né? Ela vai ser soterrada, então vai cair sedimento sobre ela, e com o tempo vai haver uma transição, uma troca dos materiais orgânicos que compõem aquele organismo pelos materiais inorgânicos, pelos minerais que estão aqui no sedimento. Então, há uma substituição, porque existem tipos diferentes de fossilização, né, como formar um fóssil, mas de modo geral é assim. Então, há uma troca. Essa parte orgânica sai e entra a parte mineral. E o que acontece? Vira um fóssil. Por isso ele consegue durar bastante tempo, ou por mais tempo, porque se fosse só o osso, ele provavelmente ia estragar, e daí a gente não ia mais encontrar ele, né? E daí, olha que legal. Quando há essa troca só pode acontecer se tiver água envolvida. É a água que faz esse processo. Então, o dilúvio teria permitido com que a gente formasse milhares, milhões, bilhões de fósseis ao redor do mundo. E é exatamente isso que nós encontramos. E nós encontramos as criaturas morrendo em situações muito peculiares. Algumas delas morreram fugindo, estavam fugindo todas na mesma direção e foram soterradas. Algumas foram soterradas e mortas enquanto comiam uns aos outros, ou brigavam, tem fósseis de criaturas, inclusive dinossauros, brigando um com o outro e foram soterrados rapidamente. Não é um cenário que parece, como diz a teoria da evolução, que tudo acontece lentamente, que a criatura morre, gradativamente ela vai sendo soterrada. Não, é mais um cenário de catástrofe. Alguns morreram protegendo o próprio ninho, não deu tempo nem de fugir, ele só protegeu o ninho e veio uma grande catástrofe, né, como o do dilúvio, e soterrou aquelas criaturas, com muita água, muita lama, né, que foi causando. Nós sabemos que alguns dias de chuva já causam um desastre enorme, né? Recentemente vimos isso no Rio Grande do Sul, né? Um desastre gigantesco. Agora imagina você ter 40 dias e 40 noites de chuva, que é o que a Bíblia diz, mas o dilúvio não foi só 40 dias e 40 noites. Se você for contar todas as datas que estão ali, desde o momento que começou, que eles entraram na arca, até o momento que eles saíram, foi basicamente um ano de evento. Então, é muita coisa que pode acontecer durante um ano, muita catástrofe, muita mudança. Então, essas criaturas foram sendo soterradas. Alguns dinossauros são encontrados numa posição muito engraçada, muito estranha, que é com o pescoço virado para trás, assim. E isso alguns chamam de posição de sufocamento. Ou seja, acreditam-se que muitos deles morreram afogados. Ou
que morreram na água e quando foram apodrecendo, a musculatura do pescoço foi contraindo e o pescoço virou para trás. Ou seja, independente, eles tiveram que morrer na água. Né? Seja já estava morto ou não, ou morreu afogado, ele tinha que ter água envolvida. E daí foram soterrados. Com o tempo, várias camadas de sedimento ali no dilúvio foram sendo formadas e foram sendo compactadas. E quando foram sendo compactadas, gradativamente se tornando rocha, né? E os fósseis a mesma coisa. Aqueles organismos que foram soterrados, alguns simplesmente apodreceram e alguns em condições específicas houve essa troca e foram então preservados. Por isso que a gente encontra tantos hoje, consegue estudar várias partes de diferentes organismos. Então, olha só que interessante como o dilúvio já nos dá dicas de como entender e interpretar um pouco melhor os fósseis. Por quê? Porque a gente consegue ver que se houve um dilúvio, ele explica muito bem o porquê que tem tantos fósseis por aí. É muito legal, principalmente fósseis muito bem preservados. Né? A gente encontra fósseis com tecido mole, que é músculo, coisas assim, mineralizados, que viraram fóssil. Ou seja, tiveram que ter um processo de mineralização antes de virar fóssil bem rápida para poder preservar. Não pode esperar milhões e milhões de anos. E já foram encontrados também tecidos moles, ainda moles, ou seja, que tiraram e que levaram ao laboratório e depois de passar por um processo ali, eles viram que estava ainda mole, elástico, um colágeno, né? Assim como a nossa pele, quando a gente puxa e solta assim, né? Ela é flexível e aqueles tecidos ainda eram. Agora, se passou 65 milhões de anos, como diz a teoria da evolução, né? Que foi quando os dinossauros foram extintos, nós não deveríamos encontrar tecido mole em alguns dinossauros, mas nós encontramos em Triceratops, em T-Rex, em várias outras espécies de animais, não só dinossauros, várias outras encontramos biomoléculas, tecidos moles, etc. Né? Tanto mineralizado quanto não mineralizado. Isso é muito legal. Isso mostra que esses organismos não podem ter sido extintos há tanto tempo assim. Tinha que ser uma coisa muito mais recente. Então, se o dilúvio realmente aconteceu nas datações bíblicas, né, que a gente pega ali na Bíblia, a criação teria acontecido mais ou menos há uns 6.000 anos, né, por aí, e o dilúvio também há mais ou menos uns 4.000 anos. Ou seja, para você preservar tecido mole por 4.000 anos é muito difícil. Né? A gente mal preserva comida dentro da nossa geladeira, né, que às vezes já estraga. Imagina na natureza, assim, embaixo das rochas e tal. É muito difícil. Só que o que é mais difícil? Preservar por 4.000 anos ou preservar por 65 milhões? É completamente sem noção a gente considerar essa segunda opção, né? Então é muito interessante isso. Então, ali nós já pegamos um cenário muito interessante. Primeiro, como os dinossauros surgiram, né? Vimos que foram criados, né? Deus formou eles, que o pecado os corrompeu, assim como corrompeu todos os animais, como corrompeu o ser humano. E depois Deus mandou um dilúvio para destruir tudo que estava sobre a face da terra. Aí entram algumas ideias diferentes, e eu vou explicar em relação aos dinossauros. Algumas pessoas vão dizer que tem a opinião de que neste dilúvio que Deus mandou, Deus teria então destruído todos os dinossauros, né? E trazido ali então a extinção dessas criaturas. Eu pessoalmente penso que seria um pouco diferente. Eu acredito que os dinossauros eles estão dentro da mesma categoria do que Deus descreveu como animais que poderiam entrar na arca, que eram criaturas terrestres com respiração em suas narinas, elas entrariam na arca. Então, seria meio estranho Deus simplesmente selecionar alguns para entrar e para não entrar. Né? Eles poderiam entrar. Agora, a maioria, claro, foi sendo extinta. Tudo que estava lá fora morreu, né? Agora, é interessante, você fala, tá, mas se entraram na arca, mas alguns dinossauros são muito grandes para entrar na arca, não cabem, né? A gente até falou de um grandão ali, tem dinossauro que é até mais alto que a arca, praticamente. Como é que vai caber lá dentro? Não cabe, né? Então, a Bíblia, ela é muito curiosa, ela não nos fala qual que era a idade dos animais que entraram dentro da arca. A gente não sabe se eles eram velhos, se eles eram adultos, se eles eram jovens, se eles eram filhotes. A gente não sabe, mas nós podemos deduzir, né, interpretar. E uma das opções é que os animais que entraram dentro da arca seriam filhotes, ou pelo menos jovens, né? Sendo jovens ou filhotes, eles são menores, ou seja, até dinossauros muito grandes conseguem caber. O maior ovo de dinossauro já encontrado até hoje é mais ou menos desse tamanho de uma bola de futebol americano, mais ou menos. Ou seja, até dos dinossauros maiores, né, tão gigantes, os filhotes seriam bem pequenos,
poderiam caber lá dentro. Seriam mais fáceis de guardar em suas jaulinhas, né, nos seus espaços separados, não iam estar fazendo tanta bagunça, né, se fosse um animal grande, iam comer menos do que um adulto, iam dormir mais do que um adulto, iam fazer menos cocô e xixi lá dentro do que um adulto. Isso a gente tem que lembrar também, né, Noé e sua família tiveram que ficar cuidando de todos os animais lá. Então, animais grandes iam fazer muita bagunça, os menores um pouco menos. Então, ocupariam menos espaço, dormiriam mais. E depois, quando saíssem da arca, isso vale para todos os animais, né? Quando saíssem da arca, eles poderiam se adaptar melhor ao novo ambiente, porque animais jovens se adaptam melhor, e também teriam mais anos de vida aí para se reproduzir, que era exatamente o objetivo que eles tinham para quando saíssem depois da arca, né? Isso se aplica também aos dinossauros, teriam saído e se multiplicado. E fala, tá, legal, muito bonito. Mas e aí? Como é que a gente deduz que isso poderia ter realmente acontecido? Existe alguma indicação, alguma evidência? Né? É possível. Por quê? Se a gente for analisar as civilizações antigas e os povos, e algumas nem tão antigas assim, nós temos histórias e lendas de um tipo de criatura muito específico que aparece em tudo que é continente, tudo que é país, vários locais. Existe um tipo de criatura meio lendária que sempre aparece em suas lendas. Porque lendas geralmente são coisas que as pessoas viram e tal, e às vezes distorcem, mudam a história com o tempo e vira uma lenda, vira um mito, eventualmente, né? E é interessante que existem mitos e lendas que são muito, muito regionais, né? Por exemplo, se a gente fala do Saci Pererê, a gente sabe que é do Brasil, né? É uma lenda brasileira, né? Curupira é brasileiro. Se a gente fala do Minotauro, Minotauro a gente sabe, é lá da Grécia. Então, existem algumas lendas e mitos assim que são muito regionais, mas tem um que transcende tudo isso, que aparece em tudo que é civilização, que são os dragões. Se a gente pegar um dragão, que geralmente cada lugar tem uma descrição um pouco diferente deles, se a gente pegar essas imagens do dragão e tirar os exageros dele, o que ele vira? Um dinossauro, um réptil grande. Então, o que provavelmente aconteceu é que essas criaturas conviveram com o ser humano durante um bom tempo, durante alguns séculos ainda, e com o tempo foram sendo extintas por caça, por mudanças climáticas, etc. Assim como muitos outros animais até hoje vão sendo extintos. Né? Nós temos alguns animais até do Brasil que estão na lista de extinção. Né? Por exemplo, o mico-leão-dourado, né? A ararinha azul e tantos outros que vão sendo extintos por N motivos. Né? Até hoje nós sabemos de vários que já foram extintos, por responsabilidade humana ou não. E os dinossauros teriam entrado nesta mesma categoria. Um grupo de criaturas que com o tempo foi sendo extinto, ou não se adaptou bem, ou foi caçado e tudo mais, e foi sendo extinto. E com o tempo, essas histórias das pessoas que viram ou conviveram com essas criaturas vão se passando de geração em geração, se tornando lendas, até virarem nesses lendas que nós conhecemos como dragões, né? Esses répteis grandes e poderosos. Então, seria uma das explicações de como aconteceu essa mudança e transição aí dos dinossauros. Então, é interessante que nós caminhamos nessa conversa nossa aqui, Joel, respondendo essas perguntas, né? Primeiro, como eles vieram, como eles eram, né? E para onde eles foram, por que sumiram, né? Seja, como alguns dizem, extintos durante o dilúvio, ou posteriormente, né? Como eu descrevi aqui, infelizmente nós não, ou felizmente nós não temos ele hoje. Para mim é infelizmente, porque eu gostaria de conhecer alguns, mas a gente sabe que seria muito difícil conviver com algumas dessas criaturas muito grandes, né, na sociedade moderna aqui, né? Mas espero que vocês tenham aprendido, entendido um pouco mais em relação a essas criaturas fenomenais, né, que são maravilhosas, né, absolutamente criações perfeitas de Deus, ou pelo menos eram na época da criação, e foram corrompidas assim como o ser humano, né? Mas ainda são criaturas magníficas que a gente sempre move a nossa curiosidade, e é muito bom a gente saber que a Bíblia não está distante dessas verdades, né, Joel? Que a gente pode conectar a Bíblia com a ciência, que a ciência faz mais sentido quando ela é olhada através da palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer em todas as áreas, não só na área da paleontologia, né, como nós estamos fazendo aqui, mas também em todas as áreas, na engenharia, na biologia, na medicina, no direito, em tudo, né? As áreas que você decidir seguir, nas áreas que vocês quiserem trabalhar, que a palavra de Deus seja referência para vocês, para que vocês possam estudar e entender melhor ainda aquelas áreas, assim como a gente fez aqui com a área da ciência.
Muito bem, Danilo. Só lembrando para quem está nos acompanhando ou que chegou hoje aqui na primeira noite e está escutando essa palestra, nós estamos na Semana Criacionista e nós estamos trabalhando todas essas temáticas, que nem o Danilo bem apresentou, dentro de uma vertente criacionista que muitas vezes você é acostumado a ouvir aí nas escolas, numa outra cosmovisão, não é, Danilo? Isso, uma outra perspectiva, que geralmente é a perspectiva evolutiva, que vai dizer que a Terra se formou durante milhões de anos, que ela não foi criada, né, mas que ela foi se desenvolvendo, que a vida evoluiu, né, de uma bactéria até se tornar o que temos hoje, que teria evoluído, e os dinossauros teriam sido parte disso, mas que teriam sido extintos aí por um meteoro ou por outras catástrofes que teriam acontecido no meio do caminho. Essa seria a perspectiva da teoria da evolução. Que nós falamos aqui é a perspectiva bíblica, né? Exatamente, muito bem. Estamos chegando aqui aos minutos finais, Danilo, e eu gostaria que você deixasse aí para nós, quem está nos assistindo aí nas redes sociais, quem sabe uma sugestão de leitura, ou a rede social para quem quiser te seguir, dicas sobre esse assunto. Obviamente que os filmes do Jurassic Park já é bem conhecido, então esse a gente não precisa nem indicar, porque provavelmente já assistiram antes de estar vindo aqui, né? Uhum. Sim, sim. Olha, pessoal, se vocês gostam desse assunto, se vocês gostam de ciência, da palavra de Deus, querem aprender mais sobre a criação, tem muito recurso na internet para vocês. Existem muitos livros, muitos materiais que vocês podem encontrar. Uma dica de ouro, você pode ir lá no site da Sociedade Criacionista Brasileira, tá? A SCB. Aqui eu sou presidente aqui do NUMAR, que é o Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Nós temos ali, até no cartaz do fundo ali do Joel, tem o NUVEL, né, o Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira. Então eu aqui de Maringá, ele ali de Cascavel. Então existem outros núcleos também ao redor do país, né, grupos. E você pode, então, no site da Sociedade Criacionista Brasileira, e você vai encontrar materiais, vai encontrar livros, artigos, uma riqueza de material. Você também pode procurar pelo Numar SCB, se você quiser, né, o nosso núcleo. Você pode encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, e lá vai ter informações, vai ter postagens. Inclusive, também, se você gosta, por exemplo, de podcasts, nós temos um podcast, que é o podcast Crialogando. Você pode procurar lá no Spotify. Ou até no YouTube temos alguns episódios também, é o Crialogando. Você pode ir lá e ouvir, tem vários temas diferentes, falamos também sobre dinossauros lá, falamos de Arca de Noé, sobre muitas outras coisas. Se você gosta dessa temática, então está convidado a ouvir e a buscar mais esses materiais. Maravilha. E só lembrando que tudo isso aí vai estar na descrição aqui do vídeo, que você pode, após terminar o vídeo de hoje, pegar o link e pesquisar um pouquinho mais. Danilo, chegamos ao final, né? Mas lembrando que você que está aí em casa ainda pode curtir, pode compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal, né? Deixar a sua pergunta, porque esse é um tema que traz sempre muito mais perguntas do que resposta, né? Então, se você tem alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente, que a gente vai ficar feliz aí e estar respondendo para ti dentro dessa perspectiva que nós nos propomos a trabalhar durante essa semana, que é a Semana da Criação. Amanhã nós vamos falar um pouquinho do histórico da Sociedade Criacionista Brasileira com o Rui Vieira. Então, não perca amanhã às 20 horas. Danilo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e estar aqui conosco. Muito obrigado, agradeço muito o convite, sempre um prazer estar junto e somando, e espero que todos tenham aprendido bastante e também dado um gostinho aí, como você falou, mais perguntas, né? Um gostinho para pesquisar mais e se aprofundar nesse assunto. Maravilha. E nós agradecemos a você que nos acompanhou aí mais uma noite nessa Semana Criacionista, e amanhã tem mais, às 20 horas, nós nos encontramos aqui nesse mesmo canal. Até mais!